Então, a gente agora vai iniciar o próximo bloco sobre as primeiras experiências da vida. A gente vai se dedicar um pouco mais a esse princípio, início de vida, para vocês entenderem um pouquinho melhor e por quanto é importante buscar fazer renascimento, buscar um renascedor, fazer um curso, se você quiser se aprofundar mais. Claro que no curso a gente vai muito além, né, gente? 7 meses, 2 vezes por semana, 2 horas ao vivo, e vocês fazem aí duplas, e muita prática, e muita leitura, muito material, né? Então você vai muito além. Um retiro também, no retiro de renascimento, você vai fazer essas experiências 24 horas, né, por 7, 9 dias, ok? Então, é muito intenso, não dá para fugir, é bom isso. A gente faz de uma forma que você vai evoluindo na medida dos dias ali. Primeiro você se prepara para renascer, né? Aí tem uma purificação do corpo, detox, né? Alimentação, e é tudo no meio da natureza, um lugar que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as práticas que são importantíssimas, ok? Alguém tem algum comentário? Gostaria de falar alguma coisa? Que eu vou para o próximo bloco agora. Então, nós vamos falar das primeiras experiências. Aí nascemos, aconteceu tudo aquilo, e aí nós temos as primeiras experiências. Elas influenciam também, gente? Sim, né? Muito. Então, as primeiras experiências da vida. Nos primeiros momentos da vida, nosso corpo e nossa mente começam a registrar experiências que podem influenciar a forma como percebemos a nós mesmos, os outros e o mundo, né? Aí, continua o programa. A gente passa de um... Porque a criança, de verdade, o bebê, o recém-nascido, não tem memória dessa vida. Então, quando a criança acessa o útero da mãe, o que ela sente lá, não é dela, é tudo da mãe. Então, às vezes a pessoa, mas como é que eu vou ver o que eu estou fazendo, que eu tô lá, o que eu estou sentindo? Mas você não está mesmo, é da mãe. Aí a gente libera. Mas quando ela já veio para o mundo, aí as coisas que ela vai vendo, ouvindo, os padrões, as crenças, né, a religião, escola, a forma como os pais agem, as coisas que os pais dizem. Criança, como senão você vai morrer de fome? Coisas simples, às vezes, castigo. Afirmações, você é burro, né? Às vezes, você é muito lerdo, você não é capaz de fazer nada, né? Você é feio, você bom, qualquer coisa desse tipo, né? Pejorativa, os pais falam, né? Comparam os amiguinhos e exigem demais, pais que exigem demais. Ah, mas meus pais foram maravilhosos, eles me deram muita educação, me deram tudo, e meu pai era super dedicado à minha mãe, meu pai trabalhava demais, minha mãe também, mas isso aí também também é informação, né, gente? Então, quer dizer que você também tem que se dedicar tanto, tem que trabalhar tanto, tem que se esforçar tanto, não pode errar, pais muito rigorosos. Aí você continua fazendo o papel dos pais com você mesmo, sendo rigoroso, exigente, tudo isso daí, né? Não tendo tempo para nada, não tendo tempo nem para cuidar de si. E foi com amor? Foi. Mas a gente pode mudar isso com a gente e para as próximas gerações, entende? Ser mais tranquilo com eles, né? E com a gente mesmo. Então, muita coisa para olhar. A gente, no Renascimento, a gente olha para isso como são 15 maiores traumas, e que geram mais um monte, tá? Mas, por exemplo, a desaprovação parental. Aí a gente não tem ideia do que é desaprovação parental. Mas qualquer coisa que você foi cobrado demais e foi desaprovado é desaprovação parental, ok? O teu cabelo, eu tenho muitas pessoas, minha mãe desaprovava o meu cabelo. Fez toda a diferença. É como se ela fosse totalmente desaprovada como pessoa, como aparência dela. É uma pessoa que às vezes quer ficar escondidinha, nunca está feliz com a aparência, ou foi feito muito... Entende, gente, que todas essas informações que não são amorosas, né, ou que os pais repetiram, elas ficam ali impressas na criança. E hoje, tudo que a gente está achando que não dá certo, que é ruim, ou pessoas que a gente atrai,
estão relacionadas com isso. Então, o fato de olhar para isso, mudar, respirar, faz toda a diferença, tá? Muita diferença. Então, a concepção, durante a gestação. A respiração consciente nos oferece um caminho para acolher essas primeiras experiências, não para revivê-las com sofrimento. A ideia não é vocês ficarem olhando para o sofrimento, tanto que é super rápido, né, gente? O pessoal, quando vê, já liberou aquilo, já está indo para frente, mas precisa dar uma olhadinha, tá? Então, a ideia do renascedor, do renascimento, não é fazer vocês se sentirem sofrendo, né? Ficar olhando aquela dor. Algumas terapias até fazem bastante isso, e só que elas ficam um pouco no superficial, né? Não ajudam a liberar aquilo. E o renascimento faz o quê? Libera, né? Transforma, deixa para lá. Aí você não fica repetindo aquilo. Aí levantaram a mão aqui. Pode falar, né? Oi. Oi. Então, eu acho tão interessante a questão do renascimento, porque antes da sessão, de você experimentar uma sessão e ali você ter consciência daquilo, vir aquela memória, ele nos traz uma nova consciência após. Tipo, aquilo sempre aconteceu na sua vida, mas você não tinha consciência daquele movimento. E após a sessão, você para e olha, mas já isso aqui tem há muitos anos que acontece comigo e eu não percebi. Então, o renascimento traz essa possibilidade da gente olhar para aquilo que sempre aconteceu, mas nós não tínhamos consciência. E a partir daquele movimento ali da respiração, não acontece mais, porque você tem uma nova consciência sobre aquilo. E se acontecer, você sabe que tem novas ações sobre aquilo, sabe? Então, realmente é fantástico esse movimento do renascimento e nos traz uma nova consciência mediante aquele fato em si ali, respirado, que traz ali na sessão, provavelmente nunca mais acontecerá, porque há uma nova consciência. Ele nunca foi visto, né? E a partir do momento que realmente você olha para aquele movimento ali, você fala, poxa vida, interessante. Uau, né? Uau! Isso sempre aconteceu, só eu que não tinha percebido ainda. Então, o renascimento é fantástico, é fantástico. Gratidão pela oportunidade de compartilhar. Gratidão. Peraí. Vamos fechar. Gratidão também, tá, Neia? É isso aí. Lembrar a gente disso, né? É como um filme que estava rodando e deixa de rodar, né? E aí a gente chama de liberação de memória celular. Vai direto na fonte e libera isso. E aí, muitas vezes as pessoas esquecem. Você vai perguntar aquela história, ela não lembra mais. Mas é isso mesmo, é para não lembrar mais mesmo. Então, é a liberação total. Aí vão acontecendo coisas na vida, você não vai mais acessar esse padrão, essa história. Então, você não vai reagir mais a isso. E aí você fica mais tranquilo. Por isso que, às vezes, se você ainda está com essa história ali, às vezes você reage de uma forma como ninguém reagiria. É muito mais extrema. Ou você tem muito medo, porque você ainda está acessando. Então, é isso aí. Liberou, acalmou. Tomou consciência, como disse a Neia, tomou consciência. Você não estava lá tão escondidinho no inconsciente, né? Que o papel do renascimento é tirar do inconsciente, trazer para o consciente. Você observa, você respira, você libera, transforma e saiu da onde? Saiu do inconsciente. Então você não tem mais. Então uma pessoa consciente é aquela que se tornou consciente, trouxe tudo para o consciente. E aí ela tomou decisões sobre isso, escolhas sobre isso. Então ela se tornou presente da vida dela. É exatamente isso. Muito obrigada, Iné.
Ela também, a Néia é uma renascedora aqui, depois eu vou dar espaço aqui, mas já vamos falando, né? A Néia é renascedora, está em Santa Catarina, gente. Temos a Fábia aqui, que está no Uruguai, no Paraguai. Depois eu vou ver aqui quem mais está por aqui. Então, nós temos aí renascedores. Então, não é para olhar para o sofrimento, mas precisamos dar uma olhadinha, né? E para respirar através disso, com amor, presença. E o que, que vai ficando, né, gente? Amor é uma experiência, né? Amor é um estado de ser. A gente é amor. Todo mundo aqui é amor, igual. É o mesmo princípio, nós somos do mesmo princípio. O que muda? O que tem na frente do amor? Aí aqui cada um tem uma história na frente do amor. Aí tem ódio, tem raiva, tem medo, tem tristeza. Então a gente vai tirando essas coisas, o que, que vai ficando? Amor. E amor só é. Por isso vai ficando em paz, tranquilo. O mundo vai caindo seus né, por todos os lados, as coisas vão acontecendo. Você está bem, porque você é amor. Aquelas pessoas que estão passando por certas coisas ainda não tiraram o que dava na frente do amor. Então você não busca amor e você não oferece amor. Você vai se tornando cada vez mais o próprio amor que já está aí. E que você está só fugindo dele, escondida dele. Então você vai percebendo aquele amor, né? E ele é forte, não é fraco, não, né? Porque tem também a crença, amor é fraco, pessoa que ama é boba, mas isso aí são também essas mesmas memórias, esses mesmos padrões, essas crenças que ficaram. Aí você vai descobrindo a verdadeira natureza do amor, né? É incrível. Muito bem. Então, vamos para frente. A mente, né? A mente. Você é a mente? É a mente. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, gente. Se eu perguntar para vocês onde está a mente em vocês, em que lugar do corpo a mente está? O renascedor já sabe. Né? Normalmente a pessoa vai apontar a cabeça, né? Porque acha que está no cérebro. Eu também achava, tá, gente? Então não é vergonha achar isso, não. Aí eu falei, caramba, não está no cérebro. Cérebro, não está mesmo. A mente é você também. Você é um estado, o amor é um estado seu, é um corpo, né? A energia é você, a mente é você também. Você pensa com todo o seu corpo. Então, os pensamentos refletem todo o teu corpo. Por isso que você fica doente, se você ficar pensando muito, tô com câncer, vai ficar com o quê? Com saúde? Se eu eu acho que eu tô depressivo. Se eu não mudar esse pensamento, você vai ficar o quê? Depressivo. Eu não consigo seguir adiante. Eu não consigo, não consigo. Não vai conseguir seguir adiante. Entende? Aí o papel aqui do renascimento é olhar qual é o conteúdo da mente. E o que trouxe esse programa. E cada um aqui tem um programa. Por isso que as pessoas são individualizadas. Elas precisam ser vistas, cada uma, na sua história, no seu contexto, suas reações. Então, a gente precisa conhecer a mente. Então, meditação e respiração. Gente, aquelas 20 conectadas que a gente aprendeu lá atrás, uma dica, todo dia faça as 20 conectadas e fica depois aí uns 5 minutinhos, não precisa muito não, observando a sua mente. O que ela está dizendo para você? Então, a sua mente é mais um eu seu te dizendo coisas. Ela está errada? Não, ela tem um conteúdo. Ela está acessando informações. Ah, o mundo é difícil, eu odeio os homens, as mulheres são isso e aquilo, dinheiro é sujo, errado, entende? Coisas assim. Se ela está te dizendo isso, é o teu programa dizendo, então você não vai conseguir ter dinheiro, você não vai conseguir ter um relacionamento, você vai ficar doente, porque a mente cria. A mente cria. Ó, a maior liberdade não é controlar a mente, é aprender a observá-la. Então, na verdade, meditação não é para você conversar,
pode também conversar com seres iluminados e acessar estados de consciência, seja o que for. Meditação, primeiro, você precisa acessar a sua mente, que pensa em tudo, com tudo. Cada coisa é pensada. Nós pensamos, o corpo pensa muito, gente. Para eu mexer as mãos aqui, eu tenho neurônios nas minhas células, no meu corpo. Então, é pensado. Imagina se eu tivesse que realmente pensar com o meu cérebro, né? Para mexer as mãos. Isso é uma confusão. Então, a gente pensa tudo, né? E a mente vai além. Então, o que eu penso se expande, a gente sabe. Reflete no universo. Reflete nas pessoas que estão perto de mim. Então, o princípio, se você tem algo aqui que você precisa aprender, você não precisa aprender a amar. Porque amor você já é. Você não precisa aprender a respirar, você precisa só tirar o que impede você de respirar. Você precisa aprender sobre a sua mente. Esse é o maior segredo de todos, porque a mente cria tudo que você experimenta. A mente até mente, né, pra gente. A mente mente o tempo todo, né? Ela acha que está falando a verdade. Ela acha que está falando a verdade, que até isso a gente criou, né? Então, a mente é o segredo, tá, gente? E aí, o Renascimento traz uma coisa bem poderosa. Eu não vou ler isso aqui tudo, né? Vamos lá, que a gente tem bastante coisa aqui ainda. Vivemos no automático, vocês têm que perceber se vocês estão fazendo aquelas coisas conscientes. Umas dicas também é escovar os dentes. Mude a mão de escovar os dentes. Comece a contar quantas vezes você escova os dentes. Porque aí você vai escovar os dentes consciente. Porque a maioria das vezes você escova os dentes sem nem percebeu que escovar os dentes. Por isso que escova mal, né? Vai fazer aquilo no automático. Vai comer também, prepare seu prato consciente. O que eu estou comendo hoje? O que eu estou escolhendo? Aí as pessoas acham que estão comendo bem, né? Ou que estão escolhendo a sua alimentação, que gostoso. Nem lembro o que comeu. Se eu perguntar aqui para todo mundo, poucos vão dizer o que almoçaram hoje. Aí é meio difícil, né? Tem que estar com muita falha de memória, muito desatento. Mas eu vou perguntar de ontem. Quem lembra que comeu ontem? Entende, gente? Por que não lembra? Não é porque está com memória. Muitas vezes você acha que está com problema de memória. Não, você está com problema de atenção, de presença. Ok? Porque se você fizer presente, tudo que você fizer presente, registra. Não registra o que... Então, e outra coisa, se você está batendo muito o pé, caindo, se machucando, tendo acidentes, tá? Acontecendo coisas que você acha que é de outro mundo, não. Estão acontecendo essas coisas porque você não está presente. Você está desatento. Você está no passado, está no futuro, está pensando em problemas, a tua mente não está aqui agora, tá? Se tiver, não acontece, tá? Toda vez que eu passo por alguma situação, eu já digo, ai, onde que eu estava? Hoje, muito menos. E outra coisa, a sua memória melhora 100% se você praticar respiração e consciência, tá? Porque não é que você não lembra, você não registrou. Você estava fazendo aquilo com a cabeça em outro lugar. E você não está vivendo o quê, gente? O presente. Você está vivendo, você tá zumbizando. Seja o que for que você for fazer. Entende? Vai lavar uma louça. É difícil no começo, tá? A prática da meditação e respiração é para isso. É para você se tornar autoconsciente presente. Então, vai lavar uma louça? Presente. Começou a viajar, volta. Eu estou agora lavando a louça. Entende? É no detalhe mesmo. Ok? Então, a mente precisa se tornar autoconsciente dela. Tá? Ó, a mente é um jardim. Imagine um jardim. Se não cuidarmos dele, ervas espontâneas crescerão naturalmente. Da mesma forma acontece com a mente. Pensamentos de medo, julgamento. A gente deixa lá aquelas ervas daninhas ocupando, gente. Mesmo que você agora comece a observar isso, quando você começa a pôr a tua observação, muda. Aí você diz, olha, eu pensando isso de novo. Vou pensar diferente. À medida que você vai fazendo isso, vai se transformando num jardim, sem ervas daninhas. Entende? Mas não é para se cobrar.
Ai, olha o que eu pensei, meu Deus. Todo pensamento é um julgamento, tá, gente? Todo pensamento é um julgamento. Você está julgando de alguma forma, bem ou mal, entende? A ideia é diminuir esses pensamentos. Parar de pensar tanto, querer resolver tanto, ok? Se torne, observador. Existe algo dentro de nós que consegue perceber os pensamentos. Se conseguirmos observar um pensamento, significa que somos maiores do que ele. A respiração consciente fortalece esse observador. Ela cria um espaço entre o pensamento e a reação. Nesse espaço nasce a liberdade. Como ensina Leonard Orr, Deus está entre um pensamento e outro. Só tem um jeito de Deus ocupar nossa mente. E a gente ouvir Deus que seja. É no silêncio entre esses pensamentos. Que seja o desafio de vocês, de hoje em diante, achar um espaço. Já que vocês têm 90 mil, que custa deixar uns de lado, não é? Ok? Opa, ficou muito grande. Yeah. Bom, nós temos um trabalho, eu não vou também me aprofundar, tá, gente? Só vou aqui provocar vocês. Que a Fábia até falou lá no comecinho da aula aqui, sobre as mentiras pessoais, tá? Tá muito pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Mentiras pessoais que a gente cria. Tudo que aconteceu, tudo que a gente viu, tudo que a gente guardou, criaram mentiras sobre nós. E a gente até não sabe algumas delas, mas a gente está vivendo em função delas. Por exemplo, eu não sou amado. Uma pessoa que o pai abandonou, a mãe abandonou, ou foi deixada de lado, ou não era esperada, né, lá na gravidez, coisas assim. Ela tem um pensamento, talvez, de eu não sou amada. Uma pessoa que tem esse pensamento é uma mentira, né? Porque ela é amada. E ela nem precisa ser amada, na verdade. Ninguém precisa ser amada. Só precisa ser amor. Porque senão você cria expectativa, né? Por que todo mundo tem que amar você? Se todo mundo tiver que amar todo mundo, fica uma bagunça isso, né? É você que precisa se amar. Mas tudo bem. Você tem um pensamento, primeiro, de que eu não sou amado, o que quer dizer que eu preciso de amor, né? Também. Falta amor aí. Mas olha só, isso aí faz o quê? Faz você se submeter a todo mundo. E você ser aquela coisa, a pessoa legal, né? Você acha que é legal, que é bonzinho, que você resolve o problema de todo mundo, porque você é legal com todo mundo, você é amoroso, você fica quietinho, aguenta as coisas. Aí você acha que você é bonzinho, porque você é uma pessoa iluminada. Não, é porque você quer amor. O fato de descobrir isso acaba com a gente. Porque a gente diz, meu Deus, passei a vida inteira achando que eu era legal, que eu servia as pessoas, que eu resolvia os problemas. Não, eu estava sendo uma baita de uma egoísta. Essa é a minha maior mentira. Eu achava que eu não era amada por várias questões aí. Lá no curso eu conto, né, todos os meus... Mas olha só, aí eu falei, nossa, eu vou ter que arrumar isso agora. Porque imagine que eu até hoje fiz tudo dessa forma, né? Não é que não seja certo, que eu não seja uma pessoa amorosa, mas o que está por trás disso não é legal, gente. Os motivos não são legais. E não faz bem para mim. Quer dizer que eu estou ali em falta o tempo todo esperando que alguém me ame. Não. Então vamos pro amor incondicional, vamos servir incondicionalmente. Mas isso é um processo que a gente vai aprender, né? Mas está lá. Essa mentira acaba com a gente a vida inteira. Se alguém pega e contraria, não ama a gente de volta, desaprova a gente vira um siri na lata. A gente fica... Vitimismo, né? A gente entra no vitimismo. Olha, faço tudo por você. Eu sou tão boazinha e você não me reconhece. Daí a gente se torna chata, controladora, né? Passa por tudo isso. E a vitimização, né? Olha como eu faço tudo por você, eu te amo e você não me reconhece. Então, essa mentira te faz também criar, né, um outro ser ali que controla, que cobra, que se vitimiza, que reclama, que julga. Então, a gente tem que cuidar muito das nossas mentiras, porque eu aprendi com você, até ser bom, né?
a bondade. Ser bom também demais, também você está querendo alguma coisa, né? A bondade, a caridade. Eu, quando conheci a Vanilda, eu trabalhava na caridade. Ela falou assim para mim, mas por que que você faz isso? Por que que você vai todo domingo fazer a caridade? Você não precisa disso. E aquilo assim, nossa, bateu forte aqui, né? Porque na realidade eu estava querendo ser amada. Eu estava querendo assim, às vezes você faz uma barganha com Deus, até, né? Eu vou fazer o bem, mas eu quero algo em troca, né? E não precisa de nada disso. A gente vai se libertando de todas essas crenças e todos esses medos, de todas essas coisas que falaram a vida inteira pra gente. O renascimento desconstrói tudo isso. E por isso que a gente renasce aqui de uma forma diferente, muito mais livre, muito mais simples. O renascimento para mim ele é o que o Leonard fala, né? Simplicidade, verdade e amor. Então, assim, só queria contribuir um pouquinho, né? Porque eu tô aqui, né, me coçando, porque eu adoro falar também, né? Mas, assim, tá maravilhoso escutar a Vanilda, ela é só amor. Eu aprendi muito com essa mulher. E, assim, dei uma oportunidade para esse curso incrível, transformador, que acho que a gente está em poucos renascedores, mas, assim, ela, através do amor dela, da entrega que ela dá, ela movimentou e ela muda pessoas. E quando a gente muda, a gente se torna cura. E o mundo precisa de cura. Mas você não pode curar o mundo, mas você pode ser a sua cura pode curar o mundo inteiro. Então, assim, o renascimento, como a Neia falou ali, que é minha amiga, que a gente se encontrou num retiro. Então, assim, nós estamos aqui. Eu estou no meu terceiro curso com a Vanilda. Sabe por quê? Não é porque é que eu não consigo deixar essa egrégora, essa família. Eu já passei por tudo isso, mas hoje, assim, para mim, eu já aprendi tudo isso em 3 cursos, mas hoje está diferente. Então, assim, todos os dias é dia de aprender, todos os dias é dia de amar. Hoje fazem 7 meses que eu estava com uma dor. E hoje eu falei: "Chega, acabou essa dor". Gente, eu tô sem dor hoje, foi uma decisão minha. E eu acessei ali naquela respiração ali a tristeza da minha mãe, terceira filha, medo de ser mulher, né, meu pai não aceitava. E acessei a tristeza da minha mãe. Eu me vi dentro da barriga da minha mãe falando para ela: "Mãe, eu vou nascer, eu vou ser uma renascedora, eu vou ser uma mulher incrível, então você não precisa ter medo de me levar para o mundo". E eu acessei a tristeza dela. E hoje ali, como um bebezinho, eu falei para ela: "Mãe, você não precisa mais sofrer por mim, você não precisa mais ter medo, olha só, a gente venceu". E até quase levantei a mãe, porque assim, eu queria dizer para Vanilda: "Vanilda, salva a minha mãe". Mas a minha mãe, através do renascimento, eu entendi que eu não posso mudar ela, que eu tenho que aceitar e também deixar ela ser quem ela quer ser. "Ah, mas ela está em sofrimento", mas é uma escolha dela, até sofrer é uma escolha do outro, né. Então assim, eu aprendi a ser livre, a libertar os outros. Eu era a salvadora do mundo, hoje não, hoje eu ia no salão de beleza, eu salvava todo mundo, eu queria saber da história de todo mundo, hoje não, eu vou lá e fico em silêncio. Respiro enquanto alguém lava meu cabelo, eu respiro, eu penso em mim. Então, assim, o renascimento traz uma presença que você não precisa mais fazer por ninguém, nem pelos filhos, nem pelo marido, nem pela família, por ninguém, gente. Por mais que você tenha um relacionamento saudável, a primeira coisa que você tem que fazer é libertar o seu parceiro, não criar expectativas nele. Você tem que dar a oportunidade de teus filhos errarem, né, dar escolhas para eles. Eu digo, esse dia a minha filha falou: "Mãe, sou adulta, deixa eu errar". Eu falei: "Nossa, que bom que você me lembrou disso, que bom. Erre bastante também, você é livre para errar, porque é errando que a gente vem o aprendizado, que vem as escolhas", né. Então, eu tô aqui hoje, cheio de amor, né, porque o Renascimento eu conheço o Renascimento Avenida há 3 anos nessa encarnação, né, porque eu conheço ela acho que há muito tempo, a gente tem uma afinidade, assim, incrível, né, uma sintonia. Mas, assim, quem estiver aqui hoje pela primeira vez, fique mais um pouco,
Saibam mais um pouco do renascimento, dá mais uma oportunidade para gente, para essa mentora incrível. Gente, ela é só amor. Ela é só amor, ela é extremamente acessível. Eu fiz vários cursos, mas quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei no Renascimento, quando eu cheguei no primeiro dia, eu falei, meu Deus, eu posso ser eu aqui. E aqui a gente pode ser a gente e pode ficar melhor a cada dia. Então, gratidão, Vanilda, me deu vontade de falar, né, porque eu tô aqui me coçando. Mas essa mulher é incrível, esse curso é incrível, o Renascimento, gente, ele é incrível. Depois, assim, eu gosto de contar a minha história porque, assim, mexeu em tudo, na minha enxaqueca, mexeu na minha, melhorou a minha ansiedade, a meu síndrome o meu pânico que eu tinha, o meu hipotiroidismo, mexeu em tudo. A minha insônia, eu era uma dependente química, que eu tomava remédio para dormir, remédio para acordar. Então, assim, deem a oportunidade do Renascimento. Estou feliz hoje aqui que tem minhas pacientes aqui do Paraguai. Estou fazendo um trabalho incrível aqui nesse país. O que que eu estou fazendo no Paraguai, né, gente? Mas Deus manda, eu sempre me coloquei a serviço. Todas as vezes que eu orava, eu falava, Deus me usa onde você quiser. E Deus me trouxe aqui para o Paraguai. Não entendia elas não me entendiam, mas eu falei, eu falo a linguagem do amor. Gente, a gente se entende, né? A gente se entende muito bem. Então, assim, me deu vontade de conversar um pouquinho, de falar, porque, assim, é tanto amor que eu recebo dessa família Renascimento, que a gente tem que falar um pouquinho. Então, deem uma oportunidade. Fiquem mais um pouco. É incrível, gente. Obrigada, gratidão aí por vocês me ouvirem. Querida, obrigada, gratidão. Ah, é tão bom, né, gente? Tudo bem que acaba com o meu ego, vou ter que arrumar ele. A Joselene, levanta o meu. Eu quero aproveitar também. Ela falou e eu já estava me coçando aqui como ela, então quero aproveitar a oportunidade assim para compartilhar, assim, o Renascimento transformou a minha vida, eu tive a minha vida transformada pelo Renascimento, em especial pela Vani, que eu tive a oportunidade de não só ser mais cliente, mas também passar a ser terapeuta. Ai, já tô querendo chorar já, não pode. E o Renascimento me mostrou, assim, sobre os problemas que tem durante a gestação, né? Então, assim, que a nossa vida adulta tem muita coisa que aconteceu enquanto a gente estava na barriga da mamãe, né? E isso me chamou muito a atenção. E isso em 2019, gente. E quando a gente respirava e quando a gente fazia tudo nos encontros, no online, veio muito os meus ancestrais, né? As minhas bisavós. Meu papai e minha mamãe, eles tiveram o privilégio de chegar ao mundo pela mão das avós que eram parteiras. E elas sempre apareciam para mim quando a gente respirava, elas cuidando de mim. E eu sabia que eu tinha um chamado para dolagem, para parteria, e eu deixava isso um pouquinho de lado, né? Até que esse ano eu decidi realmente vestir a camisa de doula, né? Então, estou nessa missão como doula, e foi tudo isso graças ao Renascimento. E hoje eu me descobri, sabe? Se não fosse o Renascimento na minha vida, eu não teria entendido qual era a minha missão de vida, qual era o meu chamado, né? E um grande diferencial para mim nos meus atendimentos como doula é ser terapeuta com Renascimento, né? Então, assim, muita, 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 muita gratidão, viu? Pela oportunidade. Gratidão mesmo. Querida, peraí que tá dando retorno. Muito bom, hein? Fazia tempo que eu não te via, Josi. Que linda. Olha, doula, temos uma doula aqui, hein? E as doulas agora estão muito valorizadas, né?
reconhecidas, vamos usar a palavra reconhecimento, e de grande importância, né, gente? Muita importância. Como eu falei hoje, eu acho que toda mulher deveria ter uma doula com ela. Se eu hoje fosse ter um filho, eu gostaria de ter uma doula comigo. Né? É alguém que se preparou para isso, como aqui alguém que vai fazer renascimento, vai oferecer, se preparou para isso. Imagine, ela é uma doula renascedora. Eu acho. Ivanilda, e ela teve com certeza no Renascimento, ela liberou muito do nascimento dela, ela resolveu para poder estar disponível e ser uma excelente doula. Porque lembra que você já comentou que tem doula que às vezes não é preparada e acessa todos os traumas dela quando ela está lá com a paciente, né? Parabéns, que linda a tua profissão é um privilégio. Terapeuta renascedora, uma doula renascedora, que lindo, parabéns. Olha aí, né, Fábio? E eu falei para vocês que eu nem sei direito as minhas sementinhas, por onde elas andam, de vez em quando aparece uma sementinha, que virou, né, uma linda árvore. Que linda, João, muito feliz. Depois vamos conversar. Mas é isso aí, ó. Já temos um modelo aqui. Temos um modelo que a Fábia, uma renascedora incrível, master renascedora. Temos a Cladimira aqui, que é renascedora. A Patrícia, que é aluna, né? A Neia já é renascedora. A Cláudia é renascedora. A Antônia tá já também atendendo. A Janice. Olha, gente, tem bastante renascedor. José. Bastante renascedor aqui, que bom. Então, é sinal que a nossa comunidade está forte, né? Está crescendo, está acontecendo. Fico muito feliz mesmo em contribuir, fazer parte da vida de vocês. Também amo muito vocês. Sem vocês, não estaria aqui. Muito, muito. Feliz demais, tá, gente? Muito bom. Como é que você falou da vontade, né? A gente se emociona, né, Jô? Muita emoção, é isso aí. Coração se enche. Mas continuando, né, gente, aí vamos continuar, porque a gente tem aí mais algum tempinho. Então, é isso, as mentiras. A gente começa a ser verdade, né, Josi, Fábia, a Neia, todo mundo que tá aí. A gente começa a encontrar a verdade, a descobrir o que é verdade, que é a base aí também. São 3 palavrinhas aí que a gente pode trabalhar bastante, que é verdade, simplicidade e amor. Até trabalhar dentro disso, a gente não sabe o que é. A gente acha que verdade é falar a verdade, a gente acha que simplicidade é viver bem simples, não ter nada, sei lá o que a gente pensa. E amor, nossa, amor a gente pensa que é amar as pessoas, é um sentimento, né? Então você vai descobrindo que são coisas grandiosas, né? E então essas mentiras aí, elas colocam a gente num lugar que a gente não cabe. Diminui a gente fica com medo, fica escondido, a gente passa a ser outra pessoa, né? A agradar as pessoas. Então, um dos objetivos, daí isso é mais para quem vai estudar mesmo, né, gente? É descobrir todas essas mentiras aí. Aí nós trabalhamos com afirmações, o renascimento também, porque a gente, é o seguinte, trabalhar só com afirmações, só ser positivo também não resolve, né? A gente já descobriu essa altura aí. A lei, né? A lei do positivo. Mas incluir o pensamento positivo, porque ele vai mexer no programa. Então, toda vez que você tiver um negativo, transforma num positivo, tá? Então, ali, ó, alguns negativos aí. Alguém vai se identificar. Não sou suficiente, não mereço ser feliz, não deveria estar aqui, faço tudo errado, eu sou um erro, preciso agradar a todas, nunca vou conseguir, não sou amado, estou sempre sozinho, eu sou sozinho. Então, isso são mentiras, que não são verdades, só que elas são muito fortes. E a gente ajuda vocês a descobrir como que vocês criaram isso. Porque isso movimenta a vida de vocês, né? Eu sou sozinho, primeiro que você vai fazer, você vai ter atitudes na sua vida para confirmar isso. Então, você não vai deixar as pessoas se aproximarem de você, as que se aproximarem, você vai fazer a vida delas um caos, para elas te deixarem sozinho,
E você acredita muito nisso. Então, a gente precisa mudar esses pensamentos, tá? Então, a gente trabalha bastante com afirmações. Eu escolho a vida, eu sou amor, eu sou digno de amor. Criar afirmações, né? Eu escolho respirar, eu respiro a vida, eu sou bom, eu sou capaz, né? Essas afirmações são importantes, fazer todos os dias, tá, gente? Então, vou compartilhar aqui de novo. A respiração vai te colocar no inconsciente, né? E você vai olhar para esse inconsciente. Aí você vai descobrir todo esse jogo aí. É para isso que ela serve também, né? Você vai relaxar. Porque como que funciona? Vai dar algo mágico? Não, não tem nada de magia. Ou podemos até chamar de magia, né? Mas você vai relaxar, vai sair do controle, da tensão, e você vai para o inconsciente daí. E aí você pode olhar todo o conteúdo, ok? Então, é por isso que a respiração funciona. E a gente para também de lutar, né, gente? A gente para de lutar. Olha, durante muito tempo acreditamos que a transformação acontece pela luta. Lutamos contra os nossos pensamentos, contra nossas emoções, contra nossos medos, lutamos também contra tudo. Não, a ideia não é lutar, não é negar nada. Eu vou negar esse pensamento, né? Vou negar a minha mente, vou negar tudo. Não, a gente precisa acolher, que é aquele exercício que a gente fez agora há pouco, né? Então, a gente passa a respirar para acolher, para aceitar, e expirar para soltar, para entregar, ok? Então, não lutamos contra a escuridão, acendemos uma luz, não lutamos contra a mente, aprendemos a observá-la. O caminho da cura não é uma luta, é uma reconexão, porque às vezes o pensamento é que eu vou ter que lutar para me curar, para me libertar, não. Eu preciso me reconectar com a vida, com a respiração, com o amor, porque não existe inimigo, a gente cria muitos inimigos, né? E eu gosto de chamar aqui o Gandhi, né? Nessa questão de não lutar. Então, ele merece um lugar muito especial. Ele mostrou que existe uma força maior do que a violência, a força da consciência, da verdade, do amor, da presença, né? Que na tradição indiana, que a gente aplica muito às visões do budismo, do Índia. Então, na tradição indiana, essa força é chamada de ahimsa, e não a não violência, né? Todo mundo ouve todo dia, né? A não violência, que vai muito além de não agredir o outro, não reagir também. Que toda vez que eu ataco alguém, porque eu acho que estou sendo vítima, estou sendo atacado, eu preciso fazer. Toda vez que eu me defendo, quer dizer, eu preciso atacar. Para eu me defender, eu preciso atacar, não preciso? Então, eu estou fazendo a mesma coisa. Então, a ideia não é mais lutar, não é mais se defender. É também não mais agredir a si mesmo, não lutar contra mais nada, tá? Então, é o princípio da não violência. Aí eu fiz aqui um caminhozinho, tá, gente? Lembrando de novo, vocês vão receber esse material, tá? Então, a não violência é a maior força à disposição da humanidade. Respiração é o caminho da presença. Uma mandala aqui. O amor universal é o caminho do coração. Amsa, né, o caminho da não violência. Amsa. Karma Yoga é o caminho do serviço, consciência o caminho do despertar, comunidade o caminho da caminhada compartilhada e a natureza o caminho da reconexão com a vida, tá, gente? Então, aí nós já vamos entrar aqui na natureza, que também faz parte do nosso trabalho, né? Da nossa conexão com a vida, conosco mesmo. Gente, não tem como a gente nos tornarmos conscientes, nos curarmos e mudarmos sem nos conectarmos, reconectarmos com a natureza. Porque se você quiser saber o que é verdade, é tudo que está na natureza. A natureza é a própria verdade. Ela não muda, ela não tenta ser nada, ela não tenta convencer ninguém, ela não se submete a nada.
ela não sente raiva mesmo, ela não sente essas coisas todas. Então, sempre que você quiser se reconectar com a verdade, com a simplicidade, com o amor, vai para a natureza. Vai passar um tempo na natureza, vai fazer um fogo, né? Num retiro, a gente vai fazer muito isso. Cada quarto tem uma banheira, que a gente vai falar já do elemento água, tem fogo disponível, você vai fazer fogo todos os dias, entrar em contato com essa energia, que o fogo é uma energia pura, é Deus. Como é que você pode explicar o fogo? Não é? E o ar? E a natureza mesmo, as árvores, os animais. Então, é a forma mais natural e direta de nos reconectarmos com quem nós somos. A gente vai fazer uma experiência daqui a pouco, tá? Para vocês verem que vocês são. A gente é terra, água, fogo, ar, amor, luz. A gente é tudo isso. A gente é construído. E na ciência mesmo já é comprovado. Tudo no universo é feito de terra, água, fogo, ar. Nós nos afastamos, nós vivemos hoje em caixas de cimento, né? Estamos tomando água contaminada, estamos vivendo em caixas de cimento, afastados da natureza cada dia mais. E isso adoece a gente não percebe. A alimentação virou plástico, né? Coisas industrializadas. É lógico que vamos ficar doentes, gente. Aí nós já estamos indo para o alimento terra mesmo, né? Então, o elemento mais básico, mais denso, né? Mais matéria é o elemento, a terra, né? O elemento terra. Eu vou falar aqui até do mais denso para o mais sutil, tá? Que é a terra, que é o nosso corpo, é a nossa matéria, nós estarmos aqui nesse planeta. Para a gente estar aqui, a gente precisou se materializar. A antroposofia explica muito bem isso, desde a origem, né, da humanidade, a origem de tudo, a gente começou por aí. Só que lá a gente começou pelo sutil até... Como que vocês acham que a gente virou matéria? Como o ser humano virou ser humano, né? Então, ele foi se materializando. A matéria é importante. Nós nos materializamos para ter uma experiência. Então, eu vejo também muita gente falar em ser espiritual, né? Ser mais sutil. É importante, mas você também precisa ser matéria. Você precisa também pisar no chão. Você precisa cuidar desse corpo. Ele também é você, é o seu templo, onde habita teu espírito. Então, como que você está cuidando dele? Isso é o elemento terra, é o básico, tá? Então, no curso, no retiro, a gente vai entrar em contato com isso, vamos resgatar tudo isso, tá? O fogo, nós vamos entrar em contato com o fogo, né? Ele ilumina, ele aquece, ele purifica. E a gente vai também trabalhar a água. Esse aqui é um elemento que eu quero falar para vocês, o elemento água. Né? Eu trago uma prática, uma técnica que Leonard trouxe para nós, poucos renascedores e professores, né, de renascimento, terapeutas, ensinam, tá? Que essa respiração dentro d'água. E submerso. Ivanildo, muitas pessoas digam, nossa, senti uma coisa aqui, uma ansiedade de você falar isso. Isso mesmo. Mas você não vai direto de cara para dentro d'água com o snorkel, né? Você vai respirar embaixo d'água. Você vai saber que existe essa possibilidade. Então, a gente vai caminhar amorosamente e aos poucos até você chegar lá. Então, tanto que não é indicado que faça uma sessão dentro d'água com snorkel antes das 10 primeiras sessões de renascimento. Ok? Até porque, quando você mergulha, você precisa já estar dominando a técnica de respirar. Já tem que estar respirando sozinho, senão não vai funcionar também. Ou você vai ter ali uma experiência não tão agradável. Então, você precisa ter algumas experiências, algumas sessões, para daí você ir para uma sessão de respiração na água. Ela ajuda com questões como traumas de acidente, pânico, síndrome do pânico, ansiedade, traumas de nascimento, né, coisas dramáticas,
E ela também reconecta você com o amor da mãe e leva você para a memória de útero. Então, ela tem vários processos. E ela é a soma do elemento ar com elemento água. E a água quente, elemento fogo. Então, a gente coloca tudo num lugar só, isso potencializa demais, tá? Então, uma sessão na água é muito, muito poder. Quando eu aprendi isso lá no começo, eu fiz questão de aprender de cara, eu tinha síndrome do pânico, menos já, quando eu conheci o Renascimento, eu já tinha menos, tá? Porque eu estava trabalhando, estava sendo atendida pela homeopatia, que eu vou falar daqui um pouquinho, mas a base ainda estava lá, o trauma ainda estava lá, então eu tinha pânico ainda, síndrome do pânico. Então foi bem complexo para mim colocar água, o rosto na água, colocar um snorkel, respirar dentro d'água. Isso que eu era mergulhadora, tá, pessoal? Mas é quando você vai aí para uma prática de renascimento, ativa as coisas em você. E aí, fazendo as práticas de respiração, eu me curei totalmente da síndrome do pânico. Ok? Então, cura a síndrome do pânico, cura crises de ansiedade, medos, coisas assim. Você vai acessando aquele sentimento, aquela sensação. Não necessariamente você vai precisar acessar a memória do que aconteceu, mas só o fato de você acessar o pânico e respirar aquilo dentro d'água, acompanhado por um renascedor, você libera. Então, quem aí tem problema com né, qualquer síndrome do pânico, que pode ser lugar fechado, né, altura, todas essas questões, e água, ok? Eu atendi uma pessoa uma vez, ela foi num retiro, ela não conseguia mais nem tomar banho de tanto pânico de água, vocês conseguem imaginar? Então ela foi para esse retiro e aos poucos ela foi indo, né, entrando na água com os pés e foi indo, foi no final, gente, ela estava mergulhando na piscina. Ela disse, vocês não têm ideia do que é se libertar de uma síndrome do pânico. É um alto nível de medo, tá? É um gatilho sendo apertado o tempo todo. Medo de algo que Vanilda, aconteceu. eu não lavava meu cabelo no chuveiro, porque eu tinha medo de me afogar. E eu tive o privilégio de fazer 2 respirações na água com snorkel. Eu nunca tinha, imagina, eu nunca entrei, eu também passei por afogamento em piscina, fui empurrada. Então, quando eu fiz o da banheira, eu falei, eu sou aquelas que, capricorniana, né? Eu me meto em tudo, eu sou a primeira, eu vou, né? E eu comprei um snorkel, comprei uma pinça e fui, mas eu tinha pânico de botar. Eu sempre dizia, eu sou uma mulher daqui para baixo, trancou-me, eu nunca mergulhei na vida, nunca fiz mais nada, pelo trauma do afogamento na piscina, né? Então isso ficou, e eu fiz. Hoje, gente, eu entro no chuveiro, eu respiro consciente, lavo meu cabelo e fico lá, e às vezes meu marido bate lá, criatura, não vai sair daí, boto uma música e vou, e faço um renascimento embaixo da água. Então, é muito libertador. O renascimento na água, depois que você faz, né? Eu já tinha grande experiência, porque o renascimento na água, por mais que o renascedor esteja do lado de fora te apoiando, você não escuta ele. Então é você com você mesmo, e daí você tem uma ajuda divina que é incrível. Eu tinha síndrome do pânico. Hoje, gente, não tenho mais. Então, assim, o renascimento na água que a Vanilda oferece é extraordinário. Ai, isso aí, nossa, eu não percebi lá no retiro, porque ela disfarçou bem, tá, gente? Ela já se colocou e foi para dentro da banheira mesmo, eu lembro quando ela fez isso. E ela encarou, e eu acho que foi na primeira, né, Fábio? Ela já colocou snorkel, tudo. Cada um decide como é, né? Não é a gente, mas assim, o passo é no passo de cada um, né? Vanilda, o renascimento me ensinou a ser destemida. Porque eu não Daí, aguentava mais passar por tudo aquilo. Eu não queria mais ser vítima dos meus traumas. Por isso que eu botei eles em fila e estou tirando um de cada vez. Azar deles. muito bem. A decisão é a primeira coisa, né, gente? Decidir. Eu sempre falo, você quer ir para o retiro, né? Fala, pessoal, diga sim.
depois o resto tudo acontece. Você quer, sei lá, comprar um carro, diga sim primeiro. Porque se você começa com não, nada vai acontecer, não é? Quer fazer uma viagem? Diga sim, eu vou fazer uma viagem. E deixa que tudo vai acontecer. E a Fábia fez isso, colocou lá a listinha dela e foi super rápido, está sendo muito rápida, né, no processo dela. Eu estou há 16 anos, né, gente, no processo. Ela está aí há 3 anos? Nem 3 tá. anos no Renascimento, mas eu estou há bastante tempo na terapia, né? Mas o Renascimento, eu abandonei o resto de tudo, gente. Eu fiz um curso que tinha 22 formações de coisas. Eu não preciso fazer nada daquilo. Eu só faço Renascimento. É mais prático, né? Ixi, espera aí, gente. Aí. Mais prático, mais rápido e simples, né? A gente não precisa de nada, não precisa acreditar em nada, depender de nada, não é, gente? Respirar é tudo de bom, porque é natural, é coisa de Deus, né? Então, olha só, a água é incrível, né? É só indo e experimentando. Então, a água é um meio, uma técnica, vamos dizer assim, que online eu já fiz, tá, gente? Já dei, por exemplo, pessoas em outro país, para alunos, né, que já tinham um pouco mais de experiência, já fiz a técnica, aí a pessoa arrumou alguém que ficou ali perto, e tal. Mas ela é de preferência no retiro, tá? Que daí vai ser assistido. No retiro tudo é muito mais intenso também. Então você tá naquela energia, já tá todo aquele processo, a coisa acontece, tá? Então lá, por exemplo, nesse retiro vai ter uma banheira em cada quarto. Todo mundo vai poder praticar. E eu vou dar, claro, primeiro a gente vai fazer uma demonstração, vai explicar, vai acompanhar, né? E quem quiser também. Nem sempre todo mundo faz, tá? Alguns não fazem. Mas eu quero dizer que vocês vão ter essa disponibilização. O renascimento na água foi a primeira forma de renascimento que Leonard trouxe, que Babbage ensinou ele. E no seco veio depois. Enquanto as pessoas estavam numa fila para fazer renascimento na banheira com ele, elas começaram a entrar no processo, na fila, peladas, que naquela época era a época dos... lá na década de 70, né? Lá o pessoal, naquela época, não ligava muito para isso, não. Daí ele era filas na mansão dele lá e todo mundo começou a entrar. Aí surgiu o renascimento no seco, que a gente chama, tá? Então, hoje, então, o que ele faz, né? Primeiro, no seco, domina a técnica, libera as primeiras camadas, são as mais intensas, tá, gente? São as mais difíceis, depois vai ficando suave, você quebrou as barreiras. E depois vai para a água, e é muito suave, na verdade, tá? É muito suave fazer renascimento na água depois que você... E aí tem também, pode fazer respiração no chuveiro, que daí é água consciente, tá? Pode comprar uma banheirinha aí portátil, tem muita coisa. A gente vai ensina tudo isso no retiro. O elemento ar, que é respiração, nem vamos entrar nisso, né? Então aqui a gente falou dos elementos muito rapidamente, tá, gente? E eu vou fazer agora uma experiência aí para vocês. Ó, aqui ele fala, né? Eu escrevi aqui o dia de purificação, né? No retiro. Então a gente dedica um dia que é uma super purificação. Aí tem um dia de jejum, fogo, mantras e silêncio. Ninguém fala com ninguém. É já no segundo dia, porque daí os próximos dias você está no céu. Tudo, aquelas coisas que estavam ali, que você não conseguia acessar, libera tudo, tá, gente? É muito poderoso. Então, tem esse dia. Ah, Verena, mas eu não quero fazer jejum. Não precisa, você pode comer. Tudo é só disponibilizado, tá, gente? Quem quiser, pede o programa, eu mando. E aí, é um menu, você escolhe o que você quiser, né? Ninguém é obrigado a nada, tá? A alimentação é vegana, tem opções vegetarianas, claro, que daí tem pessoas que nunca passaram tempo sem carne, então vão querer um ovo, tá? Tem lá a opção, não se preocupem, sem glúten. A gente quer fazer algo para ajudar o corpo a se curar. Então, tem pessoas que saem ali e resolvem questões de diabetes, de peso. Tem gente que sai com muitos quilos a menos, tá? Eu nem vou falar aqui para não criar expectativas. Então, de alguns dias, por quê? Você vai liberar tudo e sai
já preparado para continuar. É diferente, você tem que começar do zero sozinho. Então, você vem com material, você vem já a experiência em você. Então, fica mais fácil, às vezes, nossa, foi tão bom, eu quero continuar. Ok? Então, é diferente, tá? Vale muito a pena. Vamos fazer agora uma experiência, uma prática. Ué, cadê aqui? Que eu preparei aqui. Tudo isso aqui são práticas mais superficiais, né, gente? Ixi, mais superficiais aí, mais simples, né? Lá a gente faz coisas bem mais profundas, tá? Oi. Tá. Então, vão sentando confortavelmente. Aí. Começa a respirar. Tornar-se consciente da respiração. Dos seus sentidos. Respira conectada, inspiração com expiração. Coloque atenção lá nos seus pés. Imagine você se conectando com a natureza, com aonde pisa, com o seu corpo, sentindo o seu corpo, sentindo os seus ossos, fazendo a conexão consigo mesmo. Ouça seu corpo agora, o que ele diz para você. Como eu estou cuidando do meu corpo? Eu estou dando atenção para ele? Aonde dói? Sinta o que ele diz, o que ele pede para você. Sinta os seus pés agora apoiados no chão. Imagine raízes que se conectam à terra. Inspire estabilidade, expire insegurança. Inspire conexão com a terra, com a vida. Expire a insegurança, o medo. Se conecte com a força da terra. Estou presente, estou seguro, a vida me sustenta. Eu agora cuido do meu corpo, cuido da minha alimentação. De hoje em diante, eu cuido de mim mesmo. Respiro consciente. E agora, você vai subir um pouquinho, ali na região da bexiga, um pouco abaixo do umbigo. Ali fica o alimento água. E pode perceber que os órgãos e tudo que tem ali está ligado à água. Leve a sua atenção para esse lugar. Perceba o movimento natural da respiração. E respire como água. Permita-se sentir o que está ali. Mágoas, sentimentos, coisas que estão presas.
Sinta o teu intestino, o que você prende ali, como você está percebendo o seu corpo. Inspire acolhimento e expire toda a rigidez por um tempo. Eu me acolho, eu acolho o meu corpo, eu acolho a água, e eu expiro a rigidez, as mágoas. Aquilo que prende, permito que a vida flua através de mim. Subindo um pouco mais agora, fundindo ali a terra, a água, vai se tornando um pouco mais sutil. Nós vamos para o elemento fogo, acima do umbigo, na área do estômago ali mesmo, plexo solar. Leve atenção para esse lugar, sinta o calor ali da respiração, continue respirando, sinta o calor ali. Aí tem alguns sentimentos mais quentes, como raiva, ansiedade, medo. A gente do fogo, do quente do fogo, a gente pode ir para o frio extremo, que é o medo. Então sinta o que está ali, o medo, a raiva, todos esses sentimentos, a ansiedade. E agora, respirando, imagine uma chama suave, iluminando o seu centro. E aí você inspira coragem, confiança. E você expira todo o medo, toda a ansiedade, toda a raiva. Transforma os desafios, os medos em crescimento, em oportunidade, em liberdade. E agora, diluindo a terra, a água, o fogo, vai ficando mais sutil. Eu vou lá para o centro do cardíaco, né? Lá para o centro do meu ser, no meu cardíaco, no timo. E eu respiro um pouco ali. Eu já diluí a raiva, as mágoas, já olhei para o meu corpo. Agora eu vou olhar para o meu coração, para o meu sentir. Como está o meu coração? Como está a minha respiração? Como eu estou respirando? Como eu estou olhando para a vida? Como eu estou sentindo a vida? Como eu estou respirando a vida? Respira um pouco aí. Veja se está contido, se está resistente, se está curtinho. E convida para soltar. Convida o seu coração para se expandir, sair daquele quietinho, escondidinho, apertadinho. Expande ele agora. Inspire amor. Quando inspirar, sinta o amor tomando conta de você e nessa região, aquecendo essa região, expandindo. E o coração também se expandir. E toda a tristeza que tiver ali, você solta agora. Toda a tristeza, todo o ressentimento. Solta no ar. Solta. Isso. Aquece o teu coração. Deixa a vida entrar. Escolho amar. Escolho a vida e viver com amor, com compaixão, com gratidão. Eu agora escolho amar e escolho a vida. Vai respirando e vai sentindo isso. Eu agora me reconecto com os elementos, com a terra, com a água, com o fogo, com o ar. E vou agora lá para o laringo, para a garganta. E sinto ali um pouco também. Respiro ali. Um pouco de boca aberta agora, para deixar
sair o que está ali entalado, preso. E eu solto, eu inspiro liberdade, expressão e solto o que está engasgado, as coisas que eu engoli ou que eu nem engoli. E eu agora me permito me expressar. Desbloqueio esse canal. Canal da vida, da comunicação, da expressão. Eu agora estou aberto à verdade, a expressar a verdade, a ser expressão dessa verdade, a sabedoria, a consciência. E vou permitindo que essa energia suba, passe ali entre as sobrancelhas. Me percebo luz, amor. E eu reconheço a unidade dentro de mim, a natureza e todos os seres. Eu reconheço que eu sou terra, que eu sou fogo, que eu sou ar, que eu sou água. Que eu posso me expressar como os elementos, eu posso me expressar como a água, eu posso me expressar como o fogo. Eu posso me expressar como luz. Eu sou luz. Eu agora me percebo que eu sou luz. Eu sou amor, eu sou luz. Respire profundamente mais algumas vezes. Perceba o corpo como uma unidade. Perceba que você faz parte da natureza e você é a natureza. O ar que entra nesses pulmões, a água que percorre o seu corpo, o calor que mantém a sua vida, a terra que sustenta o espaço e o espaço que acolhe tudo isso, não estão separados de você. Você é a expressão da própria vida, da própria natureza, de cada alimento. Principalmente, você é o amor. Respira profunda 3 vezes, volta aqui com a gente. Tudo isso, gente, é para mostrar que você é amor, é o caminho, o amor como um caminho de transformação. E saibam que os relacionamentos são muito importantes, e tudo é relacionamento. O relacionamento com a natureza é um relacionamento. Como eu estou me relacionando. Relacionamento com cada pessoa. E sempre o ser humano, a diferença do ser humano é que ele tem os sentidos, consciência dos sentidos, ele pode fazer, tomar suas decisões, suas escolhas. E eu resgato hoje o olhar, o toque, o colo, a escuta, o afeto. E é através desses relacionamentos que aprendemos a confiar, a amar, comunicar nossas necessidades e a crescer. Então, aceitar e acolher todo relacionamento que vem, não importa se ele é desafiador, se é bom, se é ruim, ele vem para nos ensinar algo sobre nós mesmos. Todo relacionamento é um anjo do Senhor. E tudo que nós sentimos, que nós reagimos, que nos atrai nesses relacionamentos, são projeções da nossa infância, daquilo que viemos aprender, daquilo que pensamos sobre nós mesmos. Então, é só agradecer. O relacionamento é um espelho, é uma projeção. É mais que um espelho, eu vejo como uma projeção. Projeta aquilo que eu sou, mas nem sempre. Às vezes só projeta aquilo que eu preciso ver. Porque eu preciso do outro para ver a mim mesmo. Então, muitas vezes acreditamos que os conflitos existem apenas por causa do outro, por causar danos, né? O relacionamento também revela aspectos de nós mesmos.
Nossos grandes mestres, né? Nossos grandes mestres, nossos filhos, né? Relacionamentos amorosos, pais, amigos, aquela pessoa que não foi muito legal com a gente, né? Fez fofoca, colocou a gente numa encrenca, mas ela só veio mostrar para a gente outros caminhos, nos tornar até mais fortes, mais destemidos. Tudo é para nos tornar mais conscientes e autoconscientes, né? Então, a comunicação é importante, sempre falarmos a verdade sobre nós com as outras pessoas, isso a gente também pratica no retiro, no nosso curso, ok? Então, grande parte dos conflitos nasce da dificuldade de expressar aquilo que sentimos. A gente acha que as pessoas precisam saber o que a gente está sentindo, adivinhar, né? Não, nós precisamos aprender a nos comunicar. Então, a respiração ajuda a abrir esse canal de comunicação. Nós perdemos o medo de falar o que sentimos, o que precisamos, o que aconteceu conosco, contar para o outro nossos medos, que ainda a gente tem medo, né? Então, é importante para um relacionamento. E isso é verdade, né? E o perdão, né? Sempre perdoar, sempre dar uma nova oportunidade, e às vezes deixar ir, né? A comunidade também, né, gente? O que a gente está tentando criar aqui, essa comunidade, dentro dessa verdade, dessa simplicidade, desse amor, é a comunidade para a gente poder se espelhar também o amor, né? Que é possível amar, que é possível confiar, que eu posso me expressar com confiança, porque às vezes, realmente, tem pessoas que a gente não pode se expressar, mas dentro de uma comunidade como a nossa, a gente pode sim se expressar, ser ouvido, então é para isso que serve essa comunidade, tá? O amor universal, o amor é a força que une toda a vida, né? O amor é a nossa verdadeira natureza. Então, a gente pratica, o nosso intuito aqui é praticar esse amor, o caminho do coração, como está ali, né? Nós já estamos indo para o final, né? Jesus, aqui nós temos Jesus ensinou a gente o amor universal, não é? Babaji também ensinou a gente o amor universal. Leonard Dior era a presença do amor. A gente consegue aprender amor nos conectando com o amor. Às vezes você não precisa falar de amor e ensinar amor, você só precisa ser amor, ser um farol que ilumina. Então, às vezes a gente está preocupado em ensinar para as pessoas, em ajudar a resolver problemas. Não, nós só precisamos ser esse farol. Porque às vezes a pessoa olha para você e se inspira em você. Ou ela está perto de você, ela se sente confiante. Ou às vezes só dela falar com você, ela já se sentiu mais segura. Ela já se sentiu confiante de fazer algo, tomar uma decisão, ir para frente. Então, nem sempre, gente, a gente precisa ter respostas para as coisas. Às vezes a gente só precisa ser esse farol, ser essa presença. Então, esse é o nosso objetivo, criar comunidades, criar muitos faróis, muitas pessoas presentes, confiantes, conectadas com o amor, conectadas com Deus, né? Pessoas que amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Em todas as coisas, né? Em todas as coisas. Então, aqui o convite nosso para você vir, fazer parte dessa comunidade, aprendermos juntos, nos apoiarmos, continuar nos apoiando. Quem faz tempo que não vem, igual a gente teve aqui um caso, venham, voltem para casa, sintam-se em casa. Eu fico muito feliz quando vocês aparecem, quando vocês retornam. Esse aqui não é um curso só, é uma oportunidade de estarmos sempre juntos, de sermos acolhidos, né? A paz começa em nós. E eu queria falar também do que a gente tem aí. Então, a gente já falou bastante, né? Do retiro, já falamos do curso de atendimento. Então, hoje, o renascimento, a comunidade,
oferece várias oportunidades, né? Tanto individual, quanto coletiva, presencial, online. Então, a gente vai mandar aqui esse material para vocês. Tem muitas práticas ali, tá? Eu não fiz todas hoje. Vou mandar esse material para vocês. Quero deixar aqui meus agradecimentos a quem veio aqui passar essa tarde comigo, gente. Me sinto muito honrada, muito feliz que vocês estão aqui. Olha, vocês não têm ideia a felicidade que eu fico por vocês estarem aqui comigo, me ouvindo, né? E eu podendo compartilhar aqui para vocês. E que continue essa nosso encontro, que não pare aqui, não acabe aqui, né? Que a gente continue sempre próximo, sempre confiante, sendo esse farol para todos vocês, um sendo farol para o outro, um apoiando o outro, acolhendo o outro, e eu acredito muito que é dessa forma que que nós vamos chegar a essa humanidade fraterna, né? Essa humanidade, nova humanidade aí. Hoje a gente viu aqui, ó, já temos aí até uma doula hoje aqui, temos renascedores, então já estamos cheios de faróis. Agradeço muito por tudo, ok, gente? E abro aqui agora um pouco, quem gostaria de fazer algum comentário, mais algum comentário, fazer alguma pergunta, né? Fiquem à vontade. Cláudia, querida, a Cláudia, nossa, a Cláudia também ela ainda é do tempo que eu dava os cursos presenciais, né? Antes da pandemia. Muito bom ver vocês aqui. Gratidão mesmo, tá? Que todos sejamos felizes, né? Eu vou provocar aqui a Roseni, que ela está conhecendo o Renascimento há muito pouco tempo. Ela é minha cunhada, gente. E a gente está há quase. Eu estou há 10 anos, ela está há 8 anos numa família, e eu trouxe ela para o Renascimento. Eu gostaria se ela quiser, né, se ela tiver interesse em falar um pouquinho, né, ela está fazendo presencial com a Vanilda, o que mudou, o que trouxe para a vida dela. Tô ligando o áudio aqui. Boa tarde para todos. Então, assim, é um prazer estar aqui. A Fábia até falou agora há pouco comigo lá no WhatsApp. Você está bem, Rose? Não, estou bem, sim. Estava com um pouquinho de sono, a Vanilda vai falando e eu acho que eu estou num momento bem terapêutico aqui, sabe, Vanilda? Mesmo você não estando aqui presente, do meu lado aqui hoje, mas online, e eu sinto a sua presença aqui. E, assim, a gente procurou a Vanilda num momento difícil, né? E a Fábia, que me indicou a Vanilda, foi comigo, porque, como a Vanilda falou, a gente tem muitas crenças, né, Fábia? E eu tinha muito medo da terapia. Essa semana ainda refleti. Eu passei por momentos bem difíceis e eu não aceitei a terapia, porque eu me denominei forte e eu não precisaria de terapia. E nesse momento, eu digo que eu me rendi à terapia. E mesmo assim, sem conhecer exatamente o que era uma terapia, porque nem uma terapia tradicional, vou dizer a palavra tradicional aqui para me referir, que é diferente do que eu conheci do Renascimento, eu tinha medo. Eu acho que eu não precisava de uma terapia, eu não precisava falar da minha vida, porque eu era forte o suficiente para resolver os meus conflitos. E no dia que a Fábia falou da terapia da Vanilda, eu disse, mas eu tenho medo, você vai comigo? E a Fábia se propôs, e foi comigo nesse momento, me apresentou a Vanilda, e a Vanilda tem feito um trabalho maravilhoso comigo, ela tem conseguido me ajudar a me enxergar, a ver que eu sou um ser humano como qualquer outro, que eu tenho minhas fragilidades sim, mas que eu sou capaz de olhar para elas e de superá-las. E eu estou nesse momento de superação. Ainda falo para a Vanilda, não, eu prefiro o presencial,
porque eu ainda preciso da presença dela. Eu sempre falo para ela, eu ainda tenho meus medos, eu tenho crenças, né? Eu nasci numa família evangélica, onde o certo e o errado sempre prevaleceu, isso é certo, isso é errado, isso é de Deus, isso não é de Deus. Então a gente vem com as crenças muito difíceis, e quando você tem que fazer um exercício de respiração e olhar para você enquanto ser humano, enquanto pessoa composta, como a Vanilda falou agora, né? De ar, de água, terra, fogo, mente, espírito. É difícil para a gente olhar para isso, mas assim, acho que eu estou num momento de muita superação, de muito acolhimento também, né? Eu fui muito acolhida, e hoje a Vanilda falando o tempo todo aqui, e eu fico pensando, puxa, será que eu posso ajudar minha irmã? Será que eu posso ajudar alguém? Será que isso que eu estou aprendendo aqui eu vou conseguir ajudar alguém? Porque eu me sinto nesse momento fortalecida. Eu sei que eu tenho um caminho longo ainda, que eu tenho muito o que aprender, que tudo que eu estou passando é um aprendizado, e que a cada dia eu estou aprendendo, e que a Vanilda está sendo esse instrumento, nesse momento, de me mostrar que eu sou capaz, e que o aprendizado faz parte, que não é um castigo para mim esse aprendizado, né? Olhar dessa forma para mim está sendo muito bom, eu olhar, eu estou aprendendo, tudo que está acontecendo comigo é um aprendizado, mas não é um castigo. E isso está me fortalecendo, está me fazendo bem. E eu fico aqui escutando vocês e pensando em tudo. Nossa, fulana podia estar aqui comigo ouvindo isso. Fulana podia estar aqui. Porque realmente é um espaço de cura. É assim que eu me sinto, num espaço de cura. E quando você se sente num espaço de cura, você quer que quem está perto de você, próximo de você, também tenha essa possibilidade de cura. Então, assim, hoje eu sou só gratidão. Gratidão à Fábia, né, que começou ali, os primeiros momentos de terapia comigo foi a Fábia, e quando ela me apresentou a Vanilda, foi comigo, né, foi paciente comigo, né, porque você dizer que você tem medo de uma situação que é o trabalho que a pessoa realiza, mas era verdade, eu tinha medo do que era uma terapia, tinha medo do que é o tal do renascimento, o que vai mexer comigo, como que eu vou, o que eu vou sentir, né, e assim, o que eu vou dizer? Sentir paz, me percebi amor, me percebi luz. Então, só gratidão. Gratidão a Vanilda, gratidão a Fábia, e gratidão a todas as outras que estão aí nesse trabalho lindo, né? E que eu fico pensando assim, será que um dia eu também vou ser uma renascedora? Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pela acolhida, Fábia, a Vanilda. Amanhã a Vanilda estará comigo, porque ela Privilegiada você. ali, ela tá Que sempre lindo o teu disponível. depoimento. Vocês Muito não têm obrigada. noção do que essa moça passou, gente. E ela está aqui hoje, forte. Vocês não têm noção. Por isso, assim, né, eu lembro que quando eu comecei a contar a minha história, né, eu achava a minha história incrível. Meu Deus, eu sofri um monte, eu venho de uma coisa... E depois que eu me tornei renascedora, eu falei, meu Deus, eu não passei por nada, gente, por nada. E passou, né? Então, assim, que lindo o teu depoimento, é maravilhoso ter você aqui. E quem sabe que eu tinha pensado isso hoje? Você trabalha com tantas crianças, tantos adolescentes, e quem saiba, precisa de renascedoras em todo mundo, em todo lugar, né? Que lindo. Gratidão a você também, por se permitir ir com medo mesmo. Exatamente, que linda, né? Sabe o que precisa para ser uma renascedora? Você já tem. Querer ser um farol de luz para o mundo. Você já é. Então, tá fácil. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Todos nós podemos ser um farol onde a gente está. Não precisa ser um terapeuta, não precisa ser ninguém especial. É ter essa vontade que a Rosine falou. Foi assim que eu comecei. Eu não era terapeuta, nem imaginava em ser. E hoje eu estou aqui
tentando compartilhar o que eu aprendi, né? E sou terapeuta, vamos dizer, né? Então, esses que dizem que não querem, às vezes, ou que estão chegando agora, são os melhores, porque não tem nenhuma expectativa. Chega e se entrega, né? É tão bom. Só quer ver o bem das pessoas. É isso que a gente precisa. Gratidão, Rosini, por poder estar a serviço, porque você é puro amor. É muito fácil servir você, porque é amor, né? Por amor. Muito bom, gente. Gratidão por contar aqui, tá? Amanhã eu tô com ela mesmo. Hoje era o dia dela, ela liberou para eu fazer, para estar aqui com vocês, e eu vou amanhã atender ela. Atender ela não, eu vou lá estar com ela. O atendimento delas é rapidinho, gente, dura 5, 6 horas, mais ou menos. Exatamente, exatamente. A gente deixa a tarde toda livre, e assim, gente, eu posso contar, Vanilda, da última terapia, nós estávamos com cachorrinho junto com a gente aqui. Eu moro aqui, do apartamento vizinho é da minha cunhada saiu, deixou o cachorro, e se o cachorro fica sozinho, ele quer ficar com a gente. E o cachorro ficou o tempo todo nos acompanhando na terapia, né, Vanilda? Teve um momento que ele estava deitadinho comigo, ele saía, vinha no meu rosto, dava uns beijinhos aqui, voltava. Achei incrível também até essa disponibilidade dela, né? Porque ela podia falar, não, imagina, um cachorro aqui com a gente, não, né? Mas ela também acolheu aquele momento ali, e o cachorrinho ficou junto com a gente todo momento de terapia ali, foi incrível. Eu fiz um renascimento semana passada com um bebê no colo. A mãe tem um bebezinho, estava amamentando, o menino não fica com ninguém. E ela falou, quero respirar. Eu falei, deita aí, respira, que eu vou cuidar do teu bebê. E comecei a comandar ela com o bebê no colo, gente. Daqui a pouco o bebê queria mamar, eu botei lá, ela continua respirando. Quando você quer, o renascimento, ele acontece, ele dá um jeito. Falei, não sei, nunca fiz. Vou fazer. É uma oportunidade, não vou deixar ela sem respirar. Pegava o bebezinho olhava para mim. Uma hora eu botei o bebê mamar. Daí eu falei, não, só eu mesmo. Mas é isso, você não pensa, você só deixa fluir as coisas. E a mãe respirou, entrou no processo lá. Daqui a pouco o bebezinho dormiu. Pronto. É isso, gente. Então, quando você se coloca a serviço, você não precisa fazer nada, as coisas acontecem e fluem. E isso que eu penso. Por isso, assim, por isso que eu me tornei renascedora. Eu nunca pensei, eu só fui lá e fiz. Primeira aula da Vanilda. O que você está fazendo aqui? O que você busca? Eu sou renascedora. Daí ela falou assim, sim, você é. Eu falei, nossa, ela já me apoiou, pronto. Aí, e eu comecei, gente, a botar o povo respirar. E assim, sem medo, sem nada, eu falava, não sei o que vai acontecer. E acontece. Você vê, o cachorrinho tá ali, também precisava de cura, ele também te deu amor, né? Então, é uma conexão, tudo ser vivo, tudo que vem eu com o bebê. Você acha que eu vou deixar de atender uma pessoa porque ela tá com um bebê? Que nada, sacudiu o bebê ali junto e o bebê fez junto, gente. E esse bebê é um bebê do renascimento, porque a mãe tinha endometriose, estava com a cirurgia marcada. Eu falei, vamos respirar nesse útero. Vamos respirar, vamos respirar. O que aconteceu? Ela engravidou, não tem endometriose nenhuma, e hoje o bebê é do renascimento. Então, nada mais justo que ele respirar junto com a mãe dele. Então, como o seu cachorrinho. E é assim. Nossa, Fábio, eu não acredito que esse é o bebê do renascimento. Nossa, a gente tem muitos bebês de renascimento, tá, gente? Só vem por causa do renascimento. A mãe precisou liberar muita coisa para poder conceber uma criança. E estamos cheias de bebês de renascimento. A gente adora, pode vir criança, pode vir. Imagina, eu sou vegana, gente, eu sou defensora dos animais. Com certeza pode vir todos os bichinhos. E eles sempre, eles estão ali para doar amor. Só melhora, ficou mais fácil a nossa sessão, né, Rô? E ele é uma fofura. É isso aí, gente. E renascimento pode ser feito em qualquer lugar, embaixo de uma árvore, sentado num ponto de ônibus, não precisa de lugar especial, roupa especial, nada especial. Tanto que também a gente vai na casa das pessoas. Eu prefiro. Da Rosenilton indo na casa dela, olha lá. Nada melhor, porque ela já fica na casa dela, já transmuta a energia que está lá também, ela se sente acolhida, aí eu vou embora, ela fica lá. Então, é muito bom, né? Então, olha que incrível, não precisamos carregar maca, não precisamos carregar nada.
Nada, nada, nada. É muito, só respiração. Uma vez a Leonard brincou com a gente, falou, gente, vocês vão cobrar por algo que é de graça. Respiração. Ensinar algo que todo mundo já deveria saber. Mas claro que é uma brincadeira, né, gente? Lógico, não é tão simples assim. Mas é isso aí, muito bom, né? Hoje aqui teve de tudo, né? Aluno antigo, doula, renascedoras, cliente atual, né? Cliente atual, tem de tudo aqui. Tem mais gente aqui que não dá para todo mundo falar, eu sei como é. Mas é isso, gente, muito bom. Eu vou encerrar aqui com umas frasezinhas, né? Então, nosso encontro, o renascimento nunca tem fim. É outra pergunta que me faz. Quando acaba? Gente, ainda bem que não acaba, né? Não tem fim, é igual a vida, é eterno e infinito, tá? Então a gente está sempre no movimento de renascer, sempre. Então, ele vai continuar a partir de hoje. Se comprometam a cada respiração, a cada escolha que vocês fizerem, a cada gesto de amor que vocês fizerem por si, sempre incluam vocês, em cada momento de presença que vocês fizerem, se colocarem presente, lembre-se da gente. Uau, é mesmo, eu vou fazer aquela presença, eu vou me colocar aqui. Acorda de manhã, diz, hoje eu vou respirar consciente, vou estar presente em tudo que eu fizer. Eu vou ser um farol de amor, ou pelo menos vou exercitar, gente, tá? Vou exercitando até quando você perceber, você é o farol. E que tudo isso comece por você, e que a paz comece em você, e que alcance a sua família, que inspire a sua comunidade, a todos os seus familiares, todos que você ama, e que a paz expanda, essa paz aqui também se expanda por toda a humanidade, né? Para tudo que existe. E que vocês levem essa paz com vocês. Om Namah Shivaya, gente. Gratidão por essa tarde incrível. Gratidão. Sou nova por aqui. Gostei muito. Estou muito grata pelo acolhimento, pelo aprendizado, pelos depoimentos. Fiquei muito feliz. Gratidão. Gratidão também. Venha mais. A gente está sempre aprontando aí. Você acompanha lá. Venha para o retiro, né? Tem várias formas. Gratidão, querida. Um bom fim de semana aí. Gratidão, bom fim de semana. Um domingo maravilhoso. E um resto de sábado abençoado. Abençoado. Que seja. Abençoado para todos.